o grupo de rap Bros MCs. Você acha que a música dele, há 10 anos atrás, ou menos de 10, 5 anos atrás, tocaria numa rádio de não indígena, na rádio de branco? Nunca. Né? Você não ouvia ele em podcast. Só ouvia na Rádio Andê porque a gente trazia. Da mesma forma que a gente aprende ouvindo, sobre a cultura indiana, né, sobre a cultura francesa, japonesa, né, ter esse mesmo zelo, esse mesmo respeito ao abordar as culturas indígenas. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. E aí, gente, como estão por aí? Eu sou Evelyn Vilhena, esse aqui é o Cena Rápida, o podcast quinzenal do Desenrola e Não Me Enrola, onde juntas, juntos e juntos a gente desenrola várias ideias. Se você já sabe, eu vou reforçar, e se você ainda não sabe, eu venho te contar que o Cena Rápida é produzido pelo Desenrola e Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que trabalha com formação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. E o Cena Rápida está disponível sempre quinzenalmente no Spotify, no Google Podcasts e no YouTube do Desenrola. E vamos ao papo desse episódio, que é sobre o registro das memórias e a produção de narrativas reais sobre povos minorizados. Quem cria narrativas e registra as memórias de povos indígenas? Para isso, a gente conversou com a Anapuaca Tupinambá, que é idealizador da Rádio Andê, a primeira web rádio indígena do Brasil, e é pesquisador de etnomídia indígena. Também conversamos com a Dayara Tucano, que é mestre em Direitos Humanos e pesquisa o direito à memória e à verdade dos povos indígenas. E aí, além dos links aqui na descrição do episódio, vocês podem acessar outros conteúdos nessa temática lá no portal do Desenrola, desenrolenaomenrola.com.br. Bora lá desenrolar esse papo? Olá, eu sou Anapuaca Muniz Tupinambá. Esse nome imenso, ele tem toda uma explicação no processo do nome. Anapuaca são duas palavras e há uma fusão, né, uma união, que é Anampu-Ancá, rio que faz barulho próximo aos cajueiros. Muniz vem do colonizador, né? Imagine, a gente está em 2023, naturalmente toda a população indígena já foi colonizada, até nominalmente de alguma forma. Dificilmente você vai encontrar indígenas que não passaram por esse processo. Tupinambá da etnia e do meu território. Atuo na área de comunicação há mais de 33 anos, mas o meu entendimento comunicacional começa aos 6 anos de idade, na cidade de São Paulo, ouvindo o programa de índio na Rádio USP. Eu fui feito na Bahia, nasci em São Paulo, por destino, né, me colocar nesse local, mas é o mesmo local que me questiona sobre a presença dos povos indígenas na apropriação da comunicação como ferramenta de poder. Esse é o Anapuaca Tupinambá, criador da Rádio Andê e formulador da ideia de etnomídia indígena. Quando mais novo, Anapuaca se questionava sobre o porquê os indígenas não tinham uma própria mídia, um lugar próprio de representação. Mesmo que na época que ele passou a elaborar sobre isso, na década de 1980, estava no ar o programa do Índio com o Ayrton Krenak, mas era um programa dentro da grade da Rádio USP, que acabaria assim que não fizesse mais sentido ali na programação da universidade. E aí, a partir desses questionamentos, o Anapuaca então criou a Rádio Andê em 2013, junto com a Renata Tupinambá e o Denilson Baniwa, como um espaço de construir não uma mídia alternativa, mas uma mídia representativa. Aos 40 anos de idade, eu crio a Rádio Andê, mas para criar a Rádio Andê como a web rádio indígena, que hoje faz uma década, eu precisava apresentar algo diferente da mídia do não indígena. Não poderia ser uma mídia que fizesse um jornalismo pensando em jornais de São Paulo, do Rio de Janeiro, de qualquer outro canto. Ela tinha que ter uma identidade cultural, social, política e ter diversidade. A gente funda a Rádio Andê em 2013, em novembro de 2013, em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu morava numa região de quase 100 quilômetros de Niterói, sempre estava perturbando tanto ele como a Renata Machado, que são os cofundadores da rádio, para poder a gente desenvolver um projeto onde geraria não só potência para os povos indígenas, mas a gente entraria para a história na criação da primeira etnomídia indígena, né, uma mídia que usa o conceito. E ela nasce nesse local. A gente precisava de um nome que coubesse para todos os povos indígenas, que não fosse etnocentrista, e aí surge de vários nomes que a gente fala,
o mais sonoro, que tinha algo em comum para os povos indígenas, é Yandê, que quer dizer nós, nosso, né? É o nosso. Então, além de ter uma boa sonoridade, ela tem muito mais a ver com o coletivo do que um nome individualizado. Yandê nasce nesse território do coletivo, do nós, nosso. E nesse mesmo dia, no dia 13 de novembro de 2013, a gente tem a nossa primeira pessoa ouvindo a programação, que a gente nem tinha divulgado, e aí eu me sinto naquela sensação de agora não é mais a minha rádio, é a rádio de todos nós. E não fazia mais parte do meu ser individual, era uma mídia coletiva que estava ali oferecendo o seu território digital para as lutas, para a música, para falar de todas as pautas e por representações diretas vindo das aldeias. A Rádio Yandê não tem patrocínio, nem atua com publicidade, o que, segundo a Anapuaca, é um formato que possibilita mais autonomia. Mas também tem outros fatores dentro disso. E a gente não tem patrocinador, não tem publicidade, e isso coloca, a gente pode botar um áudio de 3 horas direto que a gente não se preocupa, não tem patrocinador para cortar. A gente não está com o rabo preso economicamente a nenhuma publicidade, então a gente pode falar de quem a gente quiser. A gente pode falar do governo, a gente pode falar de ministérios, a gente pode falar de quem a gente... A verdade da autonomia e o protagonismo. Então, assim, quem comete erro, você dá porrada, a gente é representação. Representa os povos indígenas. A gente não representa a ONG, a gente não representa marcas, a gente não representa governo. Então, autonomia de verdade, isso é muito raro. Isso foi uma modelagem que eu fui pensando desde o início e foi dando certo nesse aspecto. Mas também, claro, que houve uma questão do racismo estrutural publicitário, porque todas as vezes que a gente levava a proposta, fazia pitching para vender grade da programação, ninguém achava interessante, achando que indígena não consumia. Então, eu senti isso na pele, dentro de agências, apresentando Media Kit. O racismo estrutural publicitário, ele existe e é doloroso. Né? Quantas vezes eu vi o pessoal achando que estava querendo vender artesanato, sendo que eu estava ali como empresário, né, da comunicação digital indígena, mostrando a capacidade de poder potencializar. Mas, ao mesmo tempo, é isso que também deu essa força de poder dialogar com outros indígenas para serem colaboradores, alimentar a nossa grade. A gente tem autonomia musical, então, outro fator, né? Muitos indígenas chegam assim, olha, Anapuaca, eu estou mandando uma música minha para a tua rádio, bacana. Eu falo, olha, a rádio é nossa, vamos lá. Que tipo de música você tem? Se a música for aquela música que você fala assim, nossa, a música que você vai ouvir numa rádio FM qualquer, né? Aquela que não fala da luta, que não tem nada a ver, né? Uma sofrência que o cara só sofre por amor de alguém e conta uma história porque ele está vendo um nicho hoje da sofrência ou do sertanejo, não faz sentido tocar na Rádio Yandê. Mas se tem uma sofrência indígena, contando da história do indígena, sei lá, que foi traído, porque indígena também é traído, né? Então, faz parte do contexto. Tem toda uma história territorial, ela entra na grade, ela é uma produção focada, ela tem uma dinâmica para aquilo. Se é um podcast produzido por indígena, falando da pauta indígena, a gente coloca na grade. Então, tem essa questão de a gente foca muito em quem não tem uma mídia para amplificar essa potência. O grupo de rap Bros MCs. Você acha que a música dele, há 10 anos atrás, ou menos de 10, 5 anos atrás, tocaria numa rádio de não indígena, na rádio de branco? Nunca. Né? Você não ouvia ele em podcast. Só ouvia na Rádio Yandê porque a gente trazia. Quantas vezes eu te falava, lá em Dourados ninguém vai ouvir rap indígena. Por que eu vou ouvir o rap dessa galera que a gente tanto odeia aqui nessa região? Então o racismo também está nessas localidades, está na própria mídia. Outro ponto que o Anapuaca traz é sobre como a falta de conhecimento, de interesse sobre os povos indígenas reflete nas notícias e na cobertura em geral da mídia branca, da mídia não indígena. Ele conta isso a partir do exemplo de como foi a cobertura do que aconteceu com o caso dos Yanomami. Recentemente, no caso do Yanomami, a imagem da pessoa Yanomami foi colocada nas mídias sem nenhum tipo de respeito. E eu estou falando não porque o respeito da morte, é pelo respeito da própria cultura. Ticuna, você fica sem falar determinado da pessoa durante 7 dias, e enquanto isso as mídias falavam, fulano de tal, da cultura tal, estava noticiando, mas você não respeita a cultura do outro.
Então, nós, como uma mídia especialista, por ser indígena, para indígena, a gente tem essa compreensão de como utilizar a ferramenta midiática, a ferramenta da comunicação, não só para os povos indígenas, mas uma modelagem também comercial. E tá aí o pulo do gato. O Anapuaca fala sobre esse desinteresse em trazer representações reais, a falta de cuidado com a cultura indígena, mas, por outro lado, quando se fala em mercado, quando se fala em negócio, tem se tornado lucrativo para as grandes empresas midiáticas colocarem a pauta indígena na roda. Tudo depende dos interesses. Quando você pega, sei lá, um programa antigo do Globo Repórter, não tão hoje porque eles estão com a consultoria e estão indo para um outro caminho. Quando apresentava o indígena do Xingu com a visão do indígena, sei lá, mítico, né? Quando você fala, olha, bacana, eles estão usando uma câmera, aquelas narrativas e linguagem. Quando coloca o indígena sempre nessa visão antiga. Mas vamos pensar o seguinte, recentemente o Falas da Terra, deve ter Falas da Terra 2 esse ano. O ano passado, teve indígenas que foram contratados pelo Sistema Globo, e aí vou falar dessa mídia especificamente, não tem como não citar. Esses indígenas convidaram outros indígenas e construíram um programa. Eles eram diretores, tinha as suas pessoas sendo representadas ali, e o programa foi editado junto com essa galera. Então, assim, o que saiu no Falas da Terra do ano passado é uma representação de indígenas que se autorrepresentaram dentro dessa plataforma. Foram lá e falaram, olha, vocês têm que mudar. E a coisa modifica, né? Esse ano tem Falas da Terra 2, não sei lá como é que vamos chamar, produzido por indígenas também, como as outras falas que houve dentro dessa grade. A gente está falando de uma grande empresa, que é, sei lá, uma das 5 maiores empresas de comunicação indígena do mundo, de comunicação branca do mundo, e hoje, de alguma forma, ela teve que mudar as suas direções, e eu sempre digo que nem sempre é porque, super gosto de indígena. A gente também está tentando entender qual é o mercado desses indígenas para a gente ganhar dinheiro. E aí são representações. Vou botar um exemplo. Quando eu vejo pessoa negra na publicidade hoje, na televisão, eu não vejo ela por respeito, eu vejo para o mercado. Eles olham para a maioria da minoria, que é 50 e tantos %, que move uma economia muito grande. Hoje a gente não pode falar mal de negro nesse ambiente, porque eles consomem. A gente está falando de uma mídia que é publicitária. A gente não está falando mídia de respeito. E no caso dos povos indígenas, eles estão à busca desse nicho também, de entender aonde é que eles vão ganhar dinheiro com a gente. Eu sei disso, eu olho para isso. Não é porque você é chata na Anapuaca, porque você está vendo só o pior. Não, eu estou tentando entender por que eles querem entender a gente. Não porque são só legais. São racistas, são mídias racistas. Então, quando a gente vê as notícias que são caladas, né, o caso Yanomami só entram em destaque porque, assim, o caso Yanomami ele tem a ver diretamente com o ex-presidente da República, né, um crime. Então, como eles são anti-ex-presidente atualmente, né, a posição atual é anti-presidente antigo, eles vão dar uma atenção em Yanomami. Mas teve várias vezes que as pautas indígenas de massacre aconteceram. E essas são grandes mesmo, todas elas ignoraram o que estava acontecendo, de sacrifício de pessoas indígenas, né, e em prol de um mercado, uma economia. Essa mesma empresa que hoje fala de Yanomami é a mesma que apoia o agro é pop, o agro é tudo. O Anapuaca traz a etnomídia indígena aplicada e produzida por indígenas como um lugar de representação e registro de fazeres, de saberes, de uma população que é diversa e plural, seja na sua forma social, cultural, política, artística. E tá aí a importância dessas histórias serem contadas, registradas a partir de corpos que são parte dessa história. Será que se a construção do nosso imaginário, do que a gente sempre achou ser real sobre a história de construção do país, se essa narrativa tivesse sido registrada e contada desde sempre por vozes indígenas, negras, LGBTs, como seria a formação da nossa memória coletiva sobre essas pessoas? Foi para entender melhor sobre isso que a gente conversou com a Dayara Tucano, que é pós-graduada em Direitos Humanos e pesquisa o direito à memória e à verdade dos povos indígenas. A invisibilidade dos povos indígenas nas mídias não é uma coisa que começa hoje, né? Ela começa a partir do momento em que nossos povos começaram a ser tratados como menos humanos,
né, para justificar esse processo de invasão e de violência, né? O racismo, ele tem uma história, né? E a principal prática do racismo é justamente fazer com que as pessoas que são vítimas dessa violência não tenham acesso a ter voz, né? Não sejam vistos, não sejam escutados, né? Não sejam notados, para sempre serem considerados como minoria dentro de uma sociedade, né? Então, com relação aos povos indígenas, não é diferente do que acontece com as pessoas negras ou com as mulheres, né? Quando a gente fala de minorias sociais, nós não estamos apenas falando de minorias em números, né? Mas principalmente de minorias por conta dessa dificuldade de presença, de alcance político, seja de acesso aos direitos, né? E também de acesso aos espaços na sociedade. Eu acho que a comunicação, assim, ela também é fruto de uma articulação, um movimento, né, de intenções políticas, né? Então, se durante tanto tempo nós não estivemos presentes, né, com a nossa voz, com a nossa cara, nosso corpo, no cinema, na televisão, na rádio ou na internet, né, agora, finalmente nós estamos começando a ter os nossos primeiros atores, atrizes, diretoras, artistas, escritores, que estão começando a ter um pouquinho, né, de reconhecimento. Ainda estamos muito longe, né, de conseguir cobrir uma prateleira inteira de uma livraria com autores indígenas, por exemplo, ou de ter uma categoria inteira, né, de filmes indígenas realmente acessíveis à população, não porque esses autores, esses artistas não existam, mas sim pela falta de oportunidade dessas plataformas de comunicação para os produtores de conteúdo indígena. Por que será que quem domina a narrativa sobre as populações minorizadas são as mesmas pessoas, iniciativas, que estão sempre em uma posição de controle na sociedade? Uma coisa que a gente sempre fala nos episódios é que nada é à toa. Tudo é milimetricamente calculado. Dentro desse processo de formação do Brasil, da identidade brasileira, das narrativas sobre o Brasil e as pessoas que formam o Brasil, também se criou uma narrativa muito fantasiosa, né, exotizante, né, preconceituosa sobre o índio, entre muitas aspas, né? Então, a maneira como os europeus, a maneira como a cultura ocidental lia os indígenas, né, via as populações, as pessoas indígenas, sempre foi muito marcada por seu preconceito e foi reforçando ao longo de muito tempo uma série de estereótipos que ainda hoje se repetem nos conteúdos escolares, na ideia que a população entende sobre os indígenas, né? Existem povos indígenas na África, na Ásia, na Oceania, na Europa também, e existem os povos indígenas deste pedaço de terra que acabou sendo chamado de América, né? E dentro do nosso país existem mais de 300 povos, né? Aproximadamente 350 povos falantes de 180 línguas indígenas vivas, e cada povo, cada cultura é uma civilização à parte, tem a sua cosmovisão, sua filosofia, sua ciência, sua política, né, tão complexa e tão antiga e tão legítima quanto é a cultura dos gregos, dos chineses, e por aí vai. Mais de 5.000 povos indígenas ao redor do mundo, mais de 300 povos indígenas no Brasil, mais de 180 línguas indígenas. Não dá para colocar toda essa pluralidade em uma caixa e achar que uma data dá conta dessa diversidade. A história contada até aqui não dá conta disso tudo. Primeira desconstrução mais importante está no protagonismo, né, de se colocar na primeira pessoa, no seu lugar de fala, né, o sujeito detentor dessas experiências, né, da experiência de ter uma identidade indígena dentro da sua lógica tradicional, né, de constituir e pertencer a um povo, entendeu? Porque quando a gente parte para um questionamento da desconstrução desses estereótipos dentro da cultura ocidental,
Claro, né? A gente tem que desconstruir que, por exemplo, o índio não é fantasia e que no dia 19 de abril não é para ficar fazendo cocardezinho de cartolina e pintando a cara das crianças de guache, né? Evitando todos esses estereótipos. Porém, né, para poder entender de fato a diversidade e a complexidade das culturas indígenas, a gente precisa ouvir os próprios indígenas, né? Então, a questão do protagonismo é fundamental. Né? Não adianta querer entender a respeito lendo livros, enciclopédias, olhando na Wikipédia, no Google, né? A gente tem que procurar ouvir os parentes, ouvir, né, esses pensadores, esses ativistas, essas pessoas indígenas que estão participando da sociedade e somando com a diversidade de abordagens, porque nós, por sermos de culturas diferentes, também vamos ter aproximações diversas entre nós. As críticas que eu posso colocar enquanto uma pessoa tucano, né, tucanamente falando, podem ser abordadas de maneiras distintas do que um pensamento de um parente caiapó, de um parente pataxó, de um parente yanomami, né? Nós somos povos distintos e eu acredito que nós temos muito para aprender com cada um desses povos. Se a gente passa a enxergar a comunicação como uma ferramenta de poder, imagina a força que é controlar a narrativa e as memórias que a gente consegue acessar sobre a nossa história. O Anapuaca, por exemplo, tem para si a missão de deixar informações, conteúdos e registros dos saberes e fazeres das populações indígenas para quem vem depois. Já a Dayara traz sobre pensar 7 gerações à frente, sobre quais histórias serão lembradas. E a gente pode pensar no hoje. Pensar quem foram as pessoas que hoje são homenageadas com estátuas e nomes nas ruas. Em sua maioria são personagens que tinham o objetivo de acabar com a população indígena, com a população negra. E quem foram esses narradores, né? E aí a gente se pergunta, quais histórias os próximos vão se lembrar? Ser um bom ancestral hoje é olhar para trás, o tempo inteiro, fazer o presente, porque o futuro ele não existe de verdade. O que existe é o presente e o passado o tempo inteiro. O futuro ele é tão rápido, um estalo, ele já virou presente, 2 estalos, ele virou passado. Então é lá que a gente tem o nosso futuro. Nas nossas memórias individuais, memórias coletivas de outros povos, para poder lutar. Quando falo luta, não é luta só por direitos, mas é luta por garantias desses direitos de uma forma coletiva. E lutar junto, né? A menina preta da perifa, o menino indígena da aldeia, tá lá, o menino trans da cidade, que é indígena, que é rejeitado. Vamos lutar junto, vamos fazer algo melhor. Vamos olhar para nossas histórias, memórias, vamos contar elas. Nós somos parte de culturas vivas, né? E como que essas culturas podem ser passadas adiante, não apenas dentro de nossos povos, mas também explicadas, assim, compartilhadas com as outras culturas da sociedade abrangente. Né, para fazer essas trocas, da mesma forma que a gente aprende ouvindo, sobre a cultura indiana, né, sobre a cultura francesa, japonesa, né, ter esse mesmo zelo, esse mesmo respeito a abordar as culturas indígenas. Como sempre, a gente continua desenrolando esse papo lá nas nossas redes sociais. É só procurar por Desenrola _ no Instagram e acompanhar mais do nosso trampo, do jornalismo diverso e periférico que a gente produz aqui no Desenrola. O portal de notícias é desenrolenãomenrola.com.br e aí dá para conferir todos os conteúdos do Desenrola também por lá no portal de notícias. Se você está ouvindo esse episódio no YouTube, se inscreve no canal. Se está no Spotify, segue a gente, interage nas perguntas, dá 5 estrelinhas, dá essa moral pra gente, poxa. Tem episódio novo do Cena Rápida disponível quinzenalmente no Spotify, YouTube e Google Podcasts. Por aqui a gente segue com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um beijo e até o próximo episódio. Cena Rápida. Cena Rápida.
Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evelyn Vilhena. Making Off por Pedro Oliveira. Distribuição Thaís Siqueira e Samara Santos. Identidade visual por Flávia Lopes. Vinheta e edição por conta do Jonas Rosa.